Olá, seres iluminados, eu sou Thaís Índio, sejam todos bem-vindos ao meu canal e eu quero falar a diferença de ambição e ganância. Vejo que tá havendo uma confusão muito grande sobre isso e eu até compreendo. Lembro que quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, a minha tia falava pra mim e pra minha irmã que nós tínhamos que ser ambiciosas. Ela falava assim, meninas, vocês precisam ser ambiciosas, ter ambições na vida. Só que ela falava do jeito simples dela, né, gente? Ela é uma pessoa da roça, então ela falava do jeito simples dela. E nessa época eu lembro que a gente assistia novela e as novelas apresentavam a ambição como uma coisa muito ruim, que as mulheres ambiciosas, quem não lembra da novela da Rubi, né? Ela era uma mulher colocada como ambiciosa, aí mostrava assim, que nem a Paola Bracho. Quem já assistiu Usurpadora sabe do que eu tô falando. Então assim, essas novelas mostravam as mulheres ambiciosas e tal, e eram aquelas mulheres bonitas, poderosas. E aí, só que sempre eram aquelas mulheres malvadas, que passavam a perna nos outros. Então a gente tinha uma visão de que a ambição era uma coisa muito ruim. E recentemente, ali depois dos meus 30 anos, eu comecei a estudar um pouco mais sobre espiritualidade e tal, e eu percebi, gente, que uma pessoa sem ambição, ela não vai pra lugar nenhum. Ambição não é ruim. O que é a ambição, gente? A verdadeira ambição é: eu quero crescer, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter bons móveis na minha casa, proporcionar para os meus filhos um lar aconchegante, ter um relacionamento próspero e abençoado. Eu quero ser uma parceira ideal para o meu parceiro, quero que ele seja um parceiro ideal para mim, que a gente construa muita coisa junto, possa crescer junto, né? A ideia da mulher virtuosa que eu já falei. Mas o homem também tem que ter virtudes, né? Só que a ambição, ela proporciona isso. E eu lembro que eu citei os exemplos pra minha mãe recentemente. Mas vamos lá, vamos falar da diferença aqui. Então a ambição é o que faz você ir atrás do que você quer. Eu tenho ambição de ter um apartamento, eu tenho ambição de ter uma casa, eu tenho ambição de ter um carro, eu tenho ambição de ter um sítio, uma chácara, eu tenho ambição de ter uma empresa, eu tenho ambição de crescer, de ganhar mais dinheiro, de, né, prosperar na vida. Isso é ambição. Ambição, eu estou buscando crescimento, estou buscando desenvolvimento, eu quero ser alguém na vida. Isso é ambição. Eu quero ter uma profissão. Isso é ambição. Só que as pessoas confundem ambição com ganância. Recentemente a gente tá vendo várias queimadas acontecendo aí pelo Brasil, muito triste isso. E você ouve em vários lugares as pessoas falando, nossa, como é triste a ambição do homem. Não, gente, isso não é ambição, é ganância. E vou explicar pra vocês. Lembra que eu citei no começo do vídeo sobre a Rubi, a novela da Rubi, a Paola Bracho, da Usurpadora, né, que são as novelas que mais marcaram. Elas não eram mulheres ambiciosas, elas eram mulheres gananciosas. E aqui que eu quero citar o exemplo pra vocês. Uma mulher ambiciosa seria uma mulher que ela é virtuosa, ela quer crescer, ela quer cuidar do lar, ela quer cuidar da família, ela quer o bem-estar do seu esposo. Vamos voltar pra novela da Usurpadora. Quem que não lembra que quando a Paulina entrou no lugar da Paola, o que ela fez? Ela começou a cuidar da família, ela se preocupava com o bem-estar da família, ela se preocupava com a saúde financeira da empresa, ela se preocupava com cada membro da família, ela se preocupava com o marido que não era dela, mas ali ela tava fazendo papel de esposa e ela queria, e olha só, na mente dela, ela queria que todo mundo tivesse a visão de que a Paola era uma boa esposa. Então ela desempenhava um papel de uma mulher virtuosa, uma mulher companheira, parceira. Os filhos que não eram dela, ela cuidava com todo amor e carinho. Ela era presente, ela sempre estava preocupada deles estarem bem na escola, preocupada com a educação. Isso é ambição. A ambição, eu quero o melhor pra mim, mas eu quero que esse melhor seja compartilhado com os meus familiares, com os meus amigos, sabe? A pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa generosa, ela é uma pessoa com uma luz maior, ela é uma pessoa grandiosa. Já a pessoa gananciosa, que era o caso da Paola, só pensa em si. Por que ela colocou a usurpadora no lugar dela, né? Quem assistiu sabe. Porque ela queria desfrutar da vida, ela queria desfrutar do mundo, ela queria sair com outros homens, ela queria festar. Ou seja, ela era gananciosa, ela tava casada por causa do dinheiro, ela não tava casada por amor, entende? Tá entendendo a diferença da ganância e da ambição? A ambição, eu quero sim ter, eu quero sim crescer, mas eu quero isso pra mim, para os meus familiares e proporcionar às pessoas à minha volta. E também, se eu puder ajudar outras pessoas, eu vou ajudar. Se eu puder compartilhar, eu vou compartilhar. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ajudar as outras pessoas. Isso é ambição. Já a ganância, eu só penso em mim. Se eu estiver perdendo, eu não quero. E eu lembro que eu citei exemplos pra minha mãe, né, de pessoas que são ambiciosas e pessoas que são gananciosas. Eu falei, ó, vê fulano teve a ambição de comprar casa, de mobiliar a casa da melhor maneira, de ter um carro, de melhorar o seu salário. Só que é uma pessoa que, se a gente pedir ajuda, sempre ajuda, tá sempre disposto a ajudar. É uma pessoa que gosta de compartilhar os ganhos, que gosta de compartilhar a sua felicidade com os outros. É uma pessoa extremamente ambiciosa. Só que você vê que a ambição é do bem. Só que a pessoa gananciosa já é aquela pessoa que ela não quer perder nem pro marido
marido, nem pra esposa. Já conheci pessoas gananciosas, que a pessoa, vamos supor, às vezes tem um relacionamento, mas tudo ela quer dividir, tudo. Às vezes é um homem que, vamos supor, ganha bem, porque quando os dois ganham igual, ainda dá pra entender. Mas e quando o cara ganha melhor que a esposa? E aí, tudo ele acha que a esposa tem que rachar com ele. Ele não quer assumir a casa, ele não quer assumir, não, vou proporcionar o bem-estar para a minha família. Não, tudo ele acha, até uma agulha, a mulher tem que dividir com ele. Fralda da criança, metade, metade. Leite, metade, metade. O cara ganhando bem. Mas quer ostentar pra todo mundo que tem. E aí? Isso é ganância. Às vezes a mulher ganha bem, aí ela tá com o cara, ou às vezes os dois ganham igual, mas daí o cara fica desempregado. Deus me livre, não vou sustentar macho, que não sei o quê. É gananciosa. Ela quer que o cara assuma a casa, ela quer que o cara paga tudo, mas se o cara ficar na pior, ela bota o cara pra rua. Isso é ganância, gente. Não tem nada de virtude nenhum, nem num outro exemplo que eu coloquei aqui. A ambição é assim, ok, eu como homem, tô dando exemplo, tá, gente? Eu como homem, ganho bem, tenho condição de manter a casa. Vou fazer o melhor pra mim, pra minha esposa, pros meus filhos. Vou fazer o melhor pra todos. Só que se o cara ficar doente, se o cara ficar na pior, a mulher vai ter a condição de ajudá-lo. Ela também ganha, ela também trabalha. Ela não vai pegar e falar assim, você é um imprestável porque você ficou desempregada, porque você ficou doente. Muito pelo contrário, ela vai pegar, vai abraçar a situação e vai falar assim, não, amor, tô com você em todas as situações. Você sempre foi aquele marido, provedor, presente em casa. Agora é a minha vez de retribuir. Vou fazer o melhor que eu posso pra gente vencer essa etapa. É parceria, é companheirismo. Então, há uma diferença enorme, gente. Assim, é uma ponte gigante de um para o outro. Digamos que é igual o amor e o ódio. A energia do amor e do ódio é a mesma energia, só que com polaridades diferentes. O ódio é negativo e o amor é positivo. A ambição é completamente positiva, porque a pessoa ambiciosa, que ambiciona crescer, ela fica feliz com o crescimento dos outros também. E ela fica feliz em proporcionar esse crescimento em sua volta. Então, a pessoa ambiciosa, geralmente, ela não cresce sozinha. Ela arrasta pessoas com ela. Ela é extremamente generosa. Já a pessoa gananciosa, ela não quer perder a custo nenhum. Então, até assim, os próprios familiares, se ela puder, ela passa pernas, sabe? Então, assim, existe um abismo imenso entre a ambição e a ganância. Dá pra diferenciar, né? Ó, só os exemplos da novela que eu citei pra vocês, já dá pra vocês saberem o que é uma pessoa ambiciosa, o que é uma pessoa gananciosa. Já dá pra vocês entenderem. Então, uma pessoa que ela tem ambição, ela tem respeito pelos outros, ela é extremamente generosa, ela é uma pessoa, assim, que se pode contar com ela. E se ela tiver, ela vai te ajudar. Entende? Ela é ambiciosa, ela quer crescer, mas ela não quer crescer a custo de derrubar os outros. Isso não é ambição, isso é ganância. Aquela pessoa que quer crescer fazendo os outros de degrau, ela é gananciosa e não ambiciosa. Aquela pessoa que quer passar rasteira nos outros, que quer tirar vantagem dos outros, isso não é ambição, isso é ganância. Tá vendo a diferença enorme que há entre essas duas situações? Gente, eu quis fazer esse áudio aqui porque eu vi o quanto que as pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. Nós temos a necessidade da ambição, temos a necessidade de sermos ambiciosos. Se a gente não for ambiciosos, nós não saímos do lugar. Hoje eu entendo claramente o que a minha tia quis passar quando eu tinha 15 anos, sobre a ambição, do quanto isso é necessário. Porque uma pessoa sem ambição, ela não sai do lugar, ela não constrói nada. É aquela ideia lá, né? Novamente vem essa mensagem na minha cabeça, que da conversa da Alice com o gato, né? Quando a Alice pergunta pro gato, aonde esses caminhos vão dar? Aí ele olha pra ela e diz, aonde você quer ir? Aí ela, eu não sei. Então ele responde, pra quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Então quando você não tem ambição, basicamente isso. Eu não tenho ambição de chegar em lugar nenhum. Não tenho ambição. Não tenho ambição de ter casa, não tenho ambição de ter carro. Ah, se eu tiver bem, se eu não tiver, amém. Ah, se eu conseguir construir bem, se eu não conseguir, amém. Ah, se eu conseguir um salarinho ali, tá bom. Então, assim, não tem ambição nenhuma na vida. Não tem perspectiva de vida. Então, qualquer lugar serve. Se você não tem perspectiva de ter um salário melhor, não tem uma ambição de ter um salário melhor, não tem ambição de crescimento, não tem ambição de construção. Então, qualquer lugar serve. Não tem ambição de nada. Aí fica vago a vida. Você precisa ter ambição. Pra você ir longe, você precisa ter ambição na vida. Só que não pode ser ganância. Então, tanto a pessoa que não tem ambição é ruim porque ela não constrói nada na vida, que ela acaba sendo vítima de pessoas gananciosas, e ela não constrói nada porque ela não tem ambição, ela não constrói nada. Como a pessoa gananciosa também é ruim. Então, o equilíbrio entre não ter ambição nenhuma e a ganância é a ambição. Eu tenho a ambição de ter as coisas, de construir as coisas, de ir longe. Então, a ambição é extremamente necessária. Hoje eu entendo tudinho assim que a minha tia falou. Na época parecia ser ruim, até porque a gente aprendeu as ambiciosas. Hoje eu sei que não eram ambiciosas, eram pessoas gananciosas. Que a pessoa ambiciosa de verdade é aquela pessoa generosa, é aquela pessoa que ela pensa nela, mas ela pensa no bem-estar do outro. E se, para si, tiver que prejudicar os outros, ela não vai fazer. Ela vai achar solução para alcançar os objetivos que ela tem, mas sem prejudicar as outras pessoas. Agora, se for prejudicar as outras pessoas, então ela não vai nem arriscar. Esse tipo de atitude é de pessoas ambiciosas. Agora, aquelas pessoas que faz o que fizer, derruba os outros, faz os outros de escada, puxa o tapete pra subir, pra chegar onde elas querem, criam calúnias, sabe? Derruba as pessoas de maneira injusta, de maneira cruel,
criando mentiras e fofocas, porque ela quer tomar o lugar do outro, isso não é ambição, gente. Isso é ganância pura, né? A gente vê muito isso na política. Um apontando para o outro coisas que às vezes nem é verdade, só para tomar o lugar do outro, só para ganhar votos. Isso é ganância. Isso não tem nada de ambição. Bom, essa era a mensagem, gente. A mensagem de hoje ia ser bem curtinha mesmo, porque era só mais para trazer uma clareza sobre a diferença de ambição e ganância, que são duas coisas que, apesar de parecerem iguais, são completamente diferentes. E também para mostrar para vocês que sim, gente, não dá para viver sem ambição. A gente tem que ter ambição, senão a gente não vai para lugar nenhum. Senão a gente não chega em lugar nenhum. Só que a gente não pode ser gananciosos. Sem ambição não dá e com ganância também não. A ambição é uma coisa boa que nos traz muito crescimento. A sombra, por outro lado, né? Igual eu falei respondendo um vídeo, eu lembro que eu falei assim: a ambição é necessária para o crescimento do homem. E a sombra, ela traz muita cura. Então a gente passa assim por dores. E às vezes a gente enfrenta pessoas gananciosas, pessoas sabotadoras no nosso caminho, ou às vezes a gente mesmo se sabota muitas vezes, mas são coisas necessárias para que a minha luz brilhe cada vez mais. Sem ambição não há crescimento. Então sim, tenha ambição do que você quer. Os seus desejos são ambições. Tem ambição de ter um relacionamento bom, tem ambição de ter a sua casa, carro, de construir as suas coisas, de ter uma profissão. Tem ambição. Isso é bom, isso é importante. Só não seja ganancioso, só não passe por cima dos outros. São duas coisas completamente diferentes. Essa era a mensagem hoje. Espero ter trazido uma luz aí pra vocês, ok? Compartilhe com quem você acha que pode achar legal entender sobre a diferença de ambição e ganância. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Deixe seu like para que o YouTube entenda que os vídeos é relevante e leve para o máximo de pessoas possível. E aguarde os próximos vídeos. Beijos de luz e até as próximas. Tchau!